Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre autoridade, autoritarismo, desenvolver um pouquinho dessa obediência, né? Vamos chamar o pessoal aqui. Como é que vocês estão? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre como que tá a obediência, como que a gente consegue desenvolver isso, né? Como que a gente consegue auxiliar aí nesse dia a dia com as nossas crianças, dentro da nossa casa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas também de como desenvolver essa obediência, como estimular, né, essa obediência dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, e que essa criança siga obediente aí para todo sempre, né, na nossa vida, porque o que a gente espera é que a criança seja obediente às suas vontades, aos nossos valores, né, àquilo que é certo, que é errado, longe de nós, né? A gente vai ser aí por um tempo o suporte dessa criança, né? A gente vai ser aí por um tempo a bengala, vamos chamar assim, entre aspas, dessa criança, né? Mas a nossa ideia é que essa criança ela execute a obediência, né, longe de nós também. E aí agora a gente vai chamar aqui a Leandra, que é a nossa mãe, amiga também, para que possamos, tá? Então a ideia é essa, né? Que as nossas crianças elas sejam obedientes a nós. Tudo bem? Aí deu certo. Deu Tudo certo. Tudo bem, bem? Karen? Saudade, como estamos? Como estão a família? Estamos todos bem, graças a Deus. E por aí? Tudo certo também, graças a Deus. Saudade da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Pois é, menina, tanta coisa, né? Tanta correria, mas deu certo, graças a Deus, né? É, que bom. Joia. Então vamos conversar um pouquinho, Lê, hoje sobre autoridade, autoritarismo, né? Sobre a obediência das nossas crianças, né? Por aí, como que é a obediência? Olha, até que assim, flui. Pela idade deles, né, Lê? Eu acho Pois é. que a gente está caminhando, né? A gente está criando esses valores, né? Exatamente, você falou tudo. São os primeiros mesmos desenvolvimento, né? Essa primeira fase aí de agora, que eles estão começando a descobrir, a se comunicar, né? Essa comunicação, esse diálogo está começando a acontecer aqui em casa agora, né? Com mais facilidade. Porque quando E eles são muito novinhos, ainda que eles entendam, a gente fica meio ainda sem saber, né, como é que tá agindo, tem toda aquela insegurança, né, Karen, de saber como tá, se eles estão mesmo entendendo o que a gente está tentando passar, e conforme eles vão conseguindo se expressar mais e de forma mais clara, a gente consegue entender o que eles querem, a personalidade. isso aí, é Isso verdade. está sendo muito claro, né, também pra gente. E aqui em casa, assim, tem fluído com muito diálogo, com muita paciência, parentalidade positiva na veia, Verdade. porque tem hora que a gente fica muito linkado, né, ao autoritarismo e a diferença quando a gente não entende, Karen, esse tema é tão importante porque às vezes a gente acha que está exercendo autoridade, sendo que a gente está sendo autoritário, né? Verdade. É, acho que hoje a gente consegue.
trazer um pouquinho de clareza, né? É um tema grande, né, Lê? E aí tomara que dê tempo da gente abordar bastante coisa, Pois é, porque senão tem que fazer uma parte 2, né? é verdade. Mas vamos tentar, né? A gente consegue. A gente gosta de conversar, mas vai dar tempo. É verdade. Eu acho assim que deve ser a dúvida ali, não só a nossa, né, mas eu acredito que da grande maioria dos pais, de entender, né, se eu estou sendo autoritária, se eu estou sendo permissiva, será que eu de fato sou autoridade com meu filho, né? Será que Uhum. ele me vê como autoridade, né? E aí a gente vai passar por esses pontos, né? Mas aí, às vezes, enquanto eu estudava essa semana, eu me recordei de algumas coisas, assim, de falas da infância, por exemplo. Nossa, fulano é obediente, né? Olha como fulano obedece à mãe dele. Então, assim, essa questão do filho obediente é para nós, família, né, dele, um elogio tão belo, né? Porque a gente se sente assim, caramba, acho que é por aí o caminho, né? A gente está na missão, a gente está conseguindo educar, né? E aí eu me deparei com essa pergunta, né? O que que é educar, né? E eu entendi assim que educar é ajudar a crescer, né? Porque a gente já tem as qualidades, né? Então, o nosso ajudar a crescer seria o quê? Melhorar essas qualidades das nossas crianças, né? Ajudar a superar esses defeitos, alcançar as potências deles, né? Uhum. Existem basicamente três áreas que a gente educa, né? A gente educa a educação física, a educação cognitiva e a educação da vontade, né? A educação física é o que a gente faz mesmo aí no dia a dia, né? De, por exemplo, desde bebezinho a gente vira, a gente coloca para sentar, a gente ajuda a andar, coloca na natação, no judô, né? Educa o físico dessa criança, né? O cognitivo, nós pais tentamos fazer da melhor forma, né? Às vezes escolhendo boas escolas, incentivando a leitura em casa, né? E a educação da vontade é que a gente bate no ponto da obediência, onde a gente se esbarra aí se é autoridade, se é autoritarismo, se eu estou sendo permissivo, né? A educação da vontade é que às vezes passa um pouco desapercebida, né? E aí a gente, no futuro, pode ter uma falta de obediência, né? E a gente precisa entender também que para a gente educar, a gente precisa de dois pontos, né? Primeiro, conhecer os nossos filhos, né? Eu preciso conhecer quem eu estou educando. Então, saber como ele age, como ele reage, o tipo de temperamento dessa criança, né? Qual a linguagem do amor funciona para essa criança, né? E o segundo ponto é exercer a autoridade de fato, né? E a gente precisa entender que a autoridade é um dever e um direito nosso também como pais, né? É nós podermos ajudar na ordenação dessa criança, fazer-a obedecer, né? E aí a Uhum. gente fala em ordenar, né, Lê? Não é dar ordens, mas é colocar ordens nessa criança, por exemplo, ordenar de forma afetiva, né? Ordenar o seu crescimento e o seu caminhar. E o nosso grande desafio como pais, eu acho, é fazer com que as nossas crianças percebam que nós somos autoridade, né? Então, como que a gente consegue mostrar para uma criança que você é a autoridade dela? Quando você oferece para ela segurança, quando você oferece para ela orientação, né? Orienta o que é certo e o que é errado. Quando Uhum. você dá cuidado, quando você dá carinho, quando você ordena as afetividades dela, quando você tem capacidade de ensinar habilidades, né? É Quando verdade. você estimula e quando a gente não perde a cabeça, né, Lê? Porque aí, se a gente perde a cabeça, o que que ele olha pra gente e deve pensar, os pitititinhos, né? Ah, Meu Deus, ela que é a minha autoridade, ela tá agindo assim? Ela não tem autoridade. real, né? Pois é. Ser autoridade, né, Lê, é uma coisa assim muito difícil pra gente, porque ser autoridade para os nossos filhos é como se eles olhassem para nós e pensássemos assim: nossa, eu quero ser igual a mamãe, eu quero ser igual o papai, né? A gente tem que valer a pena, ele tem que valer a pena perder tempo e olhar pra gente, porque ele tem que acreditar que de fato nós somos essas boas pessoas, né? Eu acho que Uhum. isso é muito difícil. Não, sim, o que você falou é exatamente isso. Você conseguiu resumir aí um pouco de tudo. E é muito interessante essa questão do educar que você citou,
Porque você conhece um psicanalista, é muito famoso, ele é chamado Guru dos Adolescentes, mas ele escreveu vários livros para esse tema da educação dos filhos, que é o Samitiba. Ele, né, ele é um ícone aí, e tem uma frase dele muito interessante, que ele fala que criar é fácil, educar é difícil. E exercer a autoridade, a autoridade, ela precisa ser exercida junto com afeto e carinho. E eu acho que uma das coisas que nós pais temos muita dificuldade, eu, graças a Deus, tenho procurado muito conhecimento a respeito disso, mas muitas pessoas não têm conhecimento a respeito disso. E confundem que autoridade não é algo que precisa ter afeto. Quando você exerce a sua autoridade, você não precisa gerar afeto, sabe? Você tem que ser rígido, aonde você confunde com e acaba indo para o lado do autoritarismo. Então, essa frase dele eu acho extraordinária, porque você pode ser, sim, uma autoridade na vida do seu filho, diante de tudo que você já falou, né? Mas com carinho, com afeto, com empatia, que é o que a gente vem falando aqui nas lives, desde a primeira lá. E uma coisa, Karen, que eu acho muito importante para quando você exerce a sua autoridade com seu filho, é saber dialogar. A bendita Verdade. da comunicação ativa, da escuta ativa, né? Porque nós, pais, nós temos muita dificuldade em escutar nossos filhos. E isso é uma coisa que é estudado mesmo, cientificamente comprovado. O ser humano, de forma geral, ele tem essa dificuldade de escutar o outro, sabe? Às vezes você está aí me ouvindo, mas você não está me ouvindo. Você está, mas não está entrando em você o que eu estou falando. Então, isso acontece muito com os nossos filhos. E por isso, às vezes, a gente não consegue chegar na obediência. Ou então, a criança até obedece, mas ela obedece de forma, como eu posso dizer, não é natural, entende? Parece que obedece e tem que obedecer, não é uma coisa que ela entende. Porque quando você exerce a autoridade com respeito, através do diálogo, na verdade, quando você exerce a autoridade através do diálogo, com carinho, com afeto, o que, que você gera na criança? Respeito. E entra muito no que você acabou de falar, que eles têm que olhar para a gente e ter admiração, Sim. não é verdade? Olhar para o pai, para a mãe e falar assim, poxa, eu admiro e por isso eu o respeito. E aí isso vai gerar conexão. Então, tá Sim. tudo interligado, sabe? A autoridade, ela tá muito interligada na parentalidade positiva, que é o que a gente vem debatendo aqui nas nossas lives. Você tem que ter um diálogo. Eu acho que é muito importante para você poder entender e escutar, ter essa comunicação com seu filho. E desde pequenininho, né, Karen? Que é a nossa fase aí, mas eles já vão entendendo. Você, como psicopedagoga, já entende melhor isso do que eu, como você aí citou, que a autoridade ela tem 3 níveis. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo essa semana que você postou. Educação, né? É. Porque a gente tem essa visão, então, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada, na verdade. A gente está sempre aprendendo, né? E essa questão, ela é muito importante. A gente tem que entender a nossa parte nessa questão de ter autoridade, porque a autoridade também é uma espécie de liderança. Sim. Aí É você tocou num ponto legal, né, da questão de saber a nossa parte, né? Porque sim, quando a gente não sabe o nosso papel como educador, é onde a gente cai no autoritarismo. sim, Quando eu não sei o que minha criança precisa, quando eu não sei onde ela precisa chegar, eu ajo sem autoridade, eu exerço autoritarismo, porque a linha é muito tênue, né? Então, sim, assim, quando eu falo de autoritarismo, eu falo que eu estou criando regras que não têm caráter educativo, não tem um caráter de construtivismo, né? Eu não estou formando essa criança. A exato. autoridade, ela tem esse caráter de educar, de ensinar, né? O autoritarismo não. É aquela coisa da regra pela regra, da ordem pela ordem, né? Aqui nessa casa quem manda sou eu, você vai fazer do jeito que eu quero. E aí não tem nada de construtivo e educativo nisso, né? É verdade.
É até interessante porque as palavras autoritarismo e autoridade, elas se divergem, né? Porque o autoritarismo ele está muito ligado a você ser uma pessoa intransigente, né? O próprio dicionário, eu até anotei, o dicionário fala que é algo assim, no sentido de você ser dominador, é o que você acabou de falar. Quem manda aqui sou eu, sabe? Sim. Já a autoridade, não. A autoridade está relacionado ao conjunto, né? A nós juntos. Eu lidero, mas eu quero te ensinar a fazer o correto. E aí é onde entra o respeito, onde entra a comunicação, onde entra a empatia. Então, tudo isso está muito relacionado e às vezes, quando a gente não, realmente, quando a gente não sabe qual é o nosso papel, a gente acha que tem que ser o educador. Quem tem que ser o educador é o professor, quem tem que ser o educador, às vezes, eu como mãe, acho que tem que ser o pai, me isento disso. Então, eu acabo, às vezes é até involuntariamente, tá, Karen? Sendo Uhum. autoritária. Sendo É sim. autoritária porque eu quero que faça do meu jeito também, né? E E, você falou aí, Karen, eu acho muito importante essa questão de você saber o tempo da criança, conhecer o seu filho, porque sim. muitos pais eu acho que pecam nisso também, Karen, essa questão de você não conhecer até que ponto seu filho pode ir, sabe? Exato, porque assim, eu até separei algumas ferramentas para a gente ajudar nos exemplos, eu vou tentar não entrar nelas, mas assim, é justamente nesse sentido, né? Porque quando é por isso que eu falei lá atrás, né, do educar. Para eu educar, eu preciso conhecer. Eu não educo ninguém que eu não conheça. Não tem como eu ir aí na sua casa educar o seu filho. E eu vice-versa, você vir na minha educar o meu, né? Porque a gente cai se a gente não conhece, ou a gente vai cair no autoritarismo, ou a gente vai cair na permissividade, É, né? A permissividade, ela já é o contrário, né, Lê? A permissividade é quando eu tenho atitudes somente reativas, né? Eu reajo às atitudes ou às más atitudes do meu filho. Justamente por isso, porque eu não tenho essa noção do onde eu preciso chegar, né? E de novo, são vamos dizer assim, são atitudes nossas que também não têm caráter educativo nem construtivista, né? Então, por exemplo, e assim, Lê, eu gosto de deixar até bem claro isso, quando eu fico estudando, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu for falar essas coisas, as pessoas vão achar que lá na minha casa é tudo perfeito, mas é o contrário. não, Eu estou aprendendo para fazer direito. Por exemplo, tá? eu já vi uma coisa, estudando essa parte aqui, eu já vi uma coisa que eu estou fazendo errado e que eu não sabia, né? Nesse sentido do educar. Por exemplo, eu estou tendo uma atitude permissiva com o meu filho diante da situação, por exemplo, a criança não dorme bem à noite. Aí o que você faz? Você reage, né? A permissividade é isso, é uma reação. Então você reage e leva ela para dormir no seu quarto, né? Se a criança, por exemplo, eu fiz isso, o meu filho do nada começou a ficar com medo de dormir sozinho, né? Começou a ficar com medo e aquilo tinha choro, tinha correria, não sei o que de madrugada. E eu prezando na minha qualidade de sono, o que que eu fiz? Monto uma cama para essa criança no nosso quarto e acabou o problema, né? Só que na verdade eu não estou educando, eu tive uma atitude permissiva, né? Então, por exemplo, um outro exemplo que eu escuto muito. Nossa, meu filho não come nada, seu filho come de tudo. Ah, menino, ele não come nada, é o jeitinho dele. Aí o que que eu faço? Eu reajo deixando ele comer somente o que ele quer. Só que isso é uma educação permissiva. Por quê? Eu não estou dando a ele a formação adequada, porque ele não tem as faculdades da razão formadas para saber que ele precisa comer X, Y, Z para ficar bem. Eu é que sei. Então é a nossa obrigação, é o nosso direito e o nosso dever exercer autoridade sobre essa alimentação, sim, Uhum. né? Então, é, é um complexo de coisas, né, Lê? Que quando a gente vai mexendo, A quando a gente gente vai estudando, tá você fora do pensa assim, meu padrão. Deus, eu fiz um tanto de coisa errada, e agora? O que eu vou fazer para correr atrás desse prejuízo todo? Eu tô achando que a mãe mais perfeita, sou nada. Só que não, né? Eu achei que eu estava acertando, fiz na direita. Só que não.
Mas eu acho que sempre é tempo, né, Lê? Sempre é tempo. Sim, a gente está sujeito a errar e a gente erra mesmo, tá? A, a grande qualidade é você ver que isso está acontecendo. Essa questão de você trazer para si, eu acho que é o ponto primordial. E essa questão do dormir, minha filha, aqui também nós estamos passando por essa fase, tá? Você não é a única. É bem-vindo ao time, ao clube. Eu tenho amigas que estão passando por essa fase na mesma faixa etária. Essa semana eu conversava com uma amiga a respeito disso. Ela falou que já até desistiu do carro da criança, porque não tem como mais. Assim. Mas tem, né? Eu acho que é tempo também, o Karen. Sim, sim. Eu acho que tem um tempo para eles também aceitarem isso, porque principalmente a gente que tem filhos nessa primeira infância aí, né, entre 2, 3 anos, essa questão deles entenderem que eles não fazem mais parte da gente, que eu acho que eles olham para a gente como algo único, né? Sim. Até eles conseguirem se desvincular disso, gera até mas a gente tem que persistir, não pode ficar aceitando, né? Vai chegar um momento que você vai ter que exercer a autoridade com carinho, com amor, com empatia. Mas é uma realidade. A gente às vezes olha e vê que a gente não está dentro do que é o correto. Mas é o que você está falando. A gente vai buscando conhecimento, vai buscando aprender. Essa questão que você falou da alimentação, isso, gente, acontece muito aqui na minha casa, né? Meu filho às vezes não quer comer o que eu coloco para ele. E aí você tem o quê? Que exercer autoridade. Mas não é brigando, não é batendo. Minha filha, o desfraude. A gente está, de novo, no processo de desfraude. E assim, é um dia de cada vez, é luta, sabe? Então, não é fácil. Fácil não é. Mas uma questão também, Karen, que eu vi que é muito importante dentro desse tema que a gente está abordando, é a questão de você ter coerência, sabe? Com as coisas que você fala, com as coisas que você faz. Porque não adianta nada. Eu vou dar um exemplo também. Já que você começou com os exemplos, vamos lá. Um exemplo é as telas, né? As telas, eu acho que na atualidade é um dos dramas de muitas mães. Mas o que adianta você proibir ou ser enérgica com as telas se você fica direto nas telas na frente dos seus filhos? Tudo bem que às vezes você precisa trabalhar, mas tem horas que não é caso de trabalho. Você está ali de boa e você quer exigir que o seu filho se comporte de forma diferente da sua. Então, a coerência, ela é muito importante para essa questão da autoridade, para o seu filho olhar para você e ver que você tem autoridade e ver que você e te respeitar nesse sentido, porque você precisa fazer o que você fala. E isso também é algo que acontece muito e muitos pais se perdem, porque às vezes exigem, mas não praticam. Daí você Sim. acaba caindo no autoritarismo, sabe? Então, é outro ponto também muito importante. E às vezes, Karen, eu me vi nessa situação, tá? Às vezes de fazer alguma coisa, falar alguma coisa com meu filho, e peraí, mas eu faço, Sim. tá? Então, é o que você está falando, a gente fica se autoanalisando e vai vendo, meu Deus, eu tenho muito que melhorar. Mas e é interessante a gente pensar nessa questão da empatia, né? Pode se chamar, assim, que é você meio que se colocar no lugar, né? Porque você está exigindo uma coisa que você não está praticando, né? Tá Mas, coerente. assim, é interessante a gente entender isso, porque eu vejo, Lê, que a gente começa a exigir obediência das crianças muito cedo, né? E, assim, às vezes de uma forma muito assim, tem que ser, não, já está na idade, já está na idade e tal. E às vezes a gente não para pensar que nós mesmos, às vezes, não somos obedientes às nossas vontades. Por exemplo, igual você falou das telas. Sabe, às vezes, quando você está sentada ali no seu sofá, você está assistindo uma série, você se permitiu assistir essa série, mas você sabe que tem louça na pia para você lavar, que tem coisa no seu computador para você fazer, você sabe que tem um banheiro para você esfregar, mas você, não, eu tô aqui, porque agora é o meu momento, né? Então, assim, você não está obedecendo à sua vontade também nesse momento. Isso é desobediência a si próprio. Você está desobedecendo aos princípios. Então, assim, as crianças, elas também querem acertar o tempo todo. Às vezes, o maior erro nosso
é, às vezes, achar que a criança, no meio de uma birra, no meio de uma desobediência, ela está nos afrontando. E, na verdade, não. Ela praticamente errou o alvo. Assim como você, em vez de levantar do sofá e fazer o que você tem que fazer, você escolheu ficar sentado. Também é uma desobediência e não tem diferença, né? Então, a gente precisa entender isso também, o quanto nós somos desobedientes e a gente exige que as crianças sejam sempre obedientes, né? Quantas vezes, às vezes, o marido nosso falou alguma coisa que a gente tem que mudar, um pai e a mãe falou alguma coisa que a gente precisa melhorar e a gente continua fazendo a mesma coisa. É desobediência, sabe? Então, assim, eu estava estudando sobre isso, Lê, e eu entendi que a obediência e a justiça, elas são princípios inatos. A gente nasce com eles. O que acontece muitas das vezes onde começa a desobediência foi a partir de aprendizados nossos que a gente permitiu gerar nessa criança, sabe? Por exemplo, todo bebezinho tem mania de tacar as coisas, né? Tacar um objeto na gente, tacar um brinquedinho e tal. Repara o seguinte, ele pega esse objeto e ele meio que olha para você, meio que esperando uma aprovação sua, uma reação, mas ele acaba jogando, né? E aí, o que muitas das vezes acontece, né? O que a gente faz? A gente não olha para essa criança da forma que a gente deveria olhar. Por exemplo, abaixar na altura dela, usar esse momento como um aprendizado. Não, a gente às vezes ignora, né, por conta da idade, ignora aquilo. E aí, isso gera um aprendizado na criança. O que ela aprendeu com essa ação? Ela aprendeu que eu posso fazer algo contra a minha consciência. E isso gera uma conexão e essa criança enfatiza isso como um aprendizado. Então, o nosso papel é precisar evitar, né, que elas tenham aprendizados contra o senso de obediência, que já é inato. Sabe, quando eu estudei isso, me fez lembrar lá do Jardim do Éden, né? Projetei lá no começo de tudo. Nós nascemos com esse senso inato, né? Só que às vezes a gente, por perder essas oportunidades, porque às vezes nós pais não estamos 100% atentos e deveríamos estar, né? Às vezes, por exemplo, até pela própria tela que você deu o exemplo, né? Então aí a gente acaba perdendo uma oportunidade e meio que abre uma brecha para entrar um aprendizado errado, que vai contra o senso de obediência inato dessa criança. Então é muito sério. O nosso papel é muito sério. Muito, menina. Se a gente descobre tudo isso antes de ter filho, eu acho que a gente desiste, né? A gente para só num filho e deixa isso para lá, né? Porque é muito complicado, sim, ô Karen. E uma coisa que você falou aí, essa questão do nosso papel, né? Eu acho que é muito importante todas as famílias elas terem essa questão dos seus valores. Quais são os seus valores como família? Porque toda família tem. Então, de que forma esses valores você está transmitindo isso para os seus filhos? Porque às vezes você acha que você tem os seus valores, você acredita nos seus valores, mas você não consegue passar isso para os seus filhos. Beijo, mãe. Um beijo para você. Saudade da minha mãezinha entrou aí. Então, Karen, isso é extremamente importante. Você também saber os valores que a sua família tem. O que é prioridade dentro da sua casa? Talvez para você essa questão da espiritualidade ela seja uma prioridade. Para mim é. Mas talvez para outras pessoas não seja. Sim. Aí, a gente colocar isso em prática, já direcionando isso nessa educação, nesse educar, é muito importante para você conseguir essa obediência que a gente tem falado, mas não de forma impositiva, mas de forma que aquela criança ela vai entender que aquilo ali faz parte da família dela. Faz parte do que vocês acreditam, né? Do que a família acredita ser algo importante. Eu escutei um exemplo esses dias relacionado a isso, de uma mãe que ela queria que os filhos, um dos valores da família dela era o amor. E daí ela deu um relato de que quando os dois filhos dela, ela tinha duas crianças, né, com faixa etária muito próxima, e eles brigavam muito. Daí ela aprendeu a ensiná-los dentro desse valor que era o amor. O que ela fazia quando eles brigavam? Ela falava para eles assim: meus filhos,
Vocês têm que aprender que vocês são muito fortes. Mas vocês têm que utilizar a força que vocês têm, não para bater ou brigar um com o outro, mas para ajudar as outras pessoas. Seja uma força para poder conquistar os seus objetivos. Não para bater no outro, mas para ajudar o outro. Então, é dessa forma que ela ia implicando o valor amor. E eu achei isso tão legal, sabe? A forma como ela conduzia tudo aquilo. E às vezes a gente não sabe como conduzir os nossos valores para os nossos filhos. E daí a gente cai no autoritarismo, a gente cai na permissividade, e a gente não consegue trilhar esse caminho do meio, que é a autoridade, que é a empatia, que é o respeito. Porque se eu exijo respeito, eu também tenho que tratar com respeito. E quando a gente vai na contramão, a gente pratica o que a gente fala e não pratica o que a gente fala, a gente cai nesse caminho aí ou da permissividade ou do autoritarismo. E isso é um erro muito grave, Karen. E eu estava vendo outra coisa também que eu achei muito, assim, eu falei, meu Deus, olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Que os adolescentes, eles são reflexos do que a gente plantou nas nossas crianças. Então, quando você não exerce o diálogo com a sua criança, quando ele chegar na fase do adolescente, ele não vai querer conversar com você, porque ele não aprendeu isso. Não foi uma sementinha que foi plantada nele, sabe? E um grande erro dos pais é querer conversar com os filhos só quando eles se tornam adolescentes. Não quando eles são crianças, sabe? Muitos pais acham que as crianças elas não entendem o que está acontecendo. Que as crianças vivem no mundinho delas, é criança, não tá entendendo o que está acontecendo, para que eu vou conversar? Para que eu vou explicar por que eu estou corrigindo? É isso e acabou. Eu não preciso ficar explicando, é uma criança só. Mas isso é um erro muito grave, porque aquela criança, ela entende tudo, ainda que não seja daquela forma correta, né? Porque como você falou, ela ainda não está com o seu desenvolvimento totalmente, né? Pronto para entender determinadas situações. Mas ela compreende o que está acontecendo ao seu redor. Quando uma coisa não está correta, quando uma coisa está fora do eixo, ela entende. Então, a gente às vezes comete esse erro. É por isso que muitos adolescentes são rebeldes, se revoltam, não se comunicam. Porque lá na infância, nessa fase dos nossos filhos, não houve comunicação, não houve diálogo, não houve conexão. Então, a gente, como você falou, é algo muito amplo, né, para se debater. E muito importante a gente entender todos esses pontinhos, porque se você não pratica isso, a tendência é não conseguir exercer a sua autoridade, né? Verdade. Eu trouxe aqui alguns pontos, né? Como sempre, eu sempre busco uma ferramenta prática para a gente tentar aplicar, né? Porque senão a gente fica muito na teoria e as pessoas não conseguem desenvolver. Eu consegui pesquisar nove pontos para poder auxiliar nesse momento. E, assim, um ponto que eu achei importante é aprender a desenvolver bons hábitos, né? E aí vai de encontro com isso que você falou, da questão de você apresentar os valores da casa, né? Desenvolver os hábitos que são rotinas nesse lar, né? Inserir essa criança nessa construção desses hábitos, né? Porque quando você desenvolve um hábito, a criança, o ser humano, né? Ele já tende a executar sem que você fique mandando, né? Porque virou um hábito, então você já faz aquilo, né? Então, por exemplo, igual você citou a espiritualidade, né? A gente, se isso na sua casa ficou claro como um valor, a hora que você, né, ajeitar as coisinhas para dormir, por exemplo, fala, filho, agora a gente vai rezar para dormir. Ele já sabe que ele tem que fazer a oraçãozinha dele, o Isaac já fica, né? Mãe, amém, né? Porque ele já sabe que é a hora de rezar, né? Então eu não preciso ficar levantando assim, eu já falei para você rezar, anda logo, vamos rezar para dormir, sabe? O hábito faz com que aquilo seja contínuo, constante, sem que você se esforce, né? Então desenvolver bons hábitos é muito interessante. E até falando sobre a questão da coerência, né, que você falou lá atrás, se a criança, por acaso, descumpriu alguma coisa que não foi, tipo assim, que não estava combinado, né?
e aí você é adepto a algum tipo de castigo, né? Esse castigo, ele precisa ser coerente, né? Ele tem que ter uma coerência lógica, né, para a continuidade daquela ação. Por exemplo, a situação alimentar. Já é combinado na sua casa que a criança tem que comer de tudo. Talvez ela não precise comer tudo que está no prato, mas ela precisa comer de tudo, experimentar e tal. Naquele dia a criança não quis executar, não quis comer, fez pirraça. Ok, filho, tudo bem. Então hoje você não tem direito à sobremesa do dia, tá bem? Porque a sobremesa é para quem janta conforme o nosso combinado. Então hoje você não come a sobremesa, tá bom? Não adianta eu falar assim, olha, você não comeu hoje? Ah, é? Então tá, você vai ficar uma semana sem jogar videogame. Sabe? Qual é a coerência disso? Não tem coerência lógica, né? Não tem nada a ver eu comer e jogar videogame. Então não Então, é questão de coisas prazerosas ou a gente meio que depositar ali punições que a gente gostaria que acontecesse. Tipo assim, eu tenho raiva daquele videogame, então eu vou punir uma semana logo. Não tem uma consequência lógica, né? Ou às vezes a mãe fala assim, ah, então você vai ficar aí, ó, 2 horas no seu quarto sentado lendo livro. Olha, se você coloca ler um livro como um castigo, acabou. Essa criança não vai ler na vida. nunca vai Porque gostar. para ela ler é uma coisa horrível, porque é a consequência do castigo dela, né? Então, essas punições, elas precisam ser coerentes, né, de forma lógica, caso você seja adepto a isso, né? Senão a gente perde o controle, né? Um outro ponto que eu entendi também, Lê, até junto disso, né, é criar uma rotina. Ter uma rotina em casa ajuda a obedecer. A rotina, ela funciona como um gatilho para a obediência, né? Então, Uhum. a criança, ela gosta de previsibilidade, né? Então, por exemplo, assim, ele tá lá no quartinho dele brincando. Aí você fala assim, olha, daqui a 10 minutos nós vamos tomar banho. Você sabe que antes do banho a gente faz o quê? Guarda o brinquedo. Ok, tá combinado. 5 minutos, você volta lá. Olha, falta 5 minutos para a gente tomar banho, tá Uhum. bem? Tá joia. Deu os 5 minutos, você volta lá, vamos tomar banho. O que que ele vai fazer? Guardar o brinquedo. Porque você criou esse hábito, você já tem essa rotina. Então, a rotina, ela é um gatilho de obediência para as crianças também, Com né? Eu sei certeza. que é difícil instaurar uma rotina, É. mas é necessário, É, né? e vale muito a pena buscar ser perseverante na rotina, porque dá muito resultado, cara, em a rotina. A rotina eu acho que é importantíssimo para quem quer qualquer coisa, né? Até para nossa vida mesmo. A gente precisa ter rotina e, inclusive, as crianças então nem se falam. Então é muito legal o que você está falando, concordo plenamente. Um outro ponto, Lê, que vai assim ao encontro, vai de encontro com o nosso gerar conexão com as crianças, né? Que Uhum, seria, se eu gero conexão, eu conheço minha criança. Se eu conheço a minha criança, eu sei o que ela é capaz de fazer. Então, esse terceiro ponto, ele vai de encontro a quê? Não propor para minha criança coisas além da capacidade dela. Por sim. isso que a gente precisa conhecer a criança para a gente educar. Porque se eu começo a propor coisas além da capacidade dela, eu ainda não ensinei aquilo. Por exemplo, às vezes tem mãe que, tipo assim, você vai entrar no seu quarto agora e você vai estudar. Você só sai daí depois que você estudar. Mas você ensinou para ela como que estuda? Você ensinou como que faz? O que que tem que fazer? Qual que é a rotina? Porque Uhum. senão, o que que vai acontecer? Você vai sair da autoridade e vai passar a ser autoritário. Porque você vai começar a impor, porque tem que ser do jeito que você falou e tem que ser feito e acabou, né? Porque o autoritário na minha casa mando eu. É, Criança não tem querer, né? E eu preciso garantir que essa ordem que eu dei, ela é compatível com a capacidade dela de execução, né? Que a minha criança já aprendeu aquilo, né? com Precisa disso. certeza. Até porque você gera, quando você dá uma ordem que a criança não está no seu nível para executar aquilo, você vai gerar uma frustração no seu filho, que você, depois ele não vai saber lidar com aquilo. E isso pode afetar muito o emocional da criança, que ela depois ela não vai sentir capaz de realizar nada. Sempre vai ter aquele bloqueio, sabe? É aquela criança que vai ficar desencorajada, né, Lê? Que a gente já até falou sobre isso também, né? Exato. Então,
Exatamente. E aí, isso daí, a gente já até consegue linkar com o quarto ponto, que é o seguinte: a gente simplesmente não pode pedir algo para a criança logo de cara. A gente precisa ajudar ela a cumprir, né? Então, por exemplo, no caso das nossas crianças que estão nessa faixa etária aí de 0 a 3, né? E para as crianças mais novinhas, a gente precisa entender a lógica do suporte, né? O suporte, a ajuda, ela vai do mais para o menos. Então, por exemplo, hoje eu brinquei com meu filho e falei, agora eu vou ensinar ele a guardar. Eu seguro a caixa de Lego e mostro para ele. Eu coloco um e ele vai fazendo os outros. É assim que guarda, né? E aí você vai tirando o suporte aos poucos, até que em algum momento ele vai executar só a partir da sua fala, né? Mas eu preciso garantir que eu ensinei para essa criança, eu ajudei ela a executar aquilo, né? Eu ensinei de fato, né? Um outro ponto que eu vi também é o seguinte, uma coisa engraçada, né? Eu pratiquei isso hoje, a hora que eu estava tomando café, me deu até vontade de rir, porque eu lembrei. Quando eu disser não por algum motivo, eu devo tirar de perto da criança o motivo do não, né? Então, por exemplo, assim, menino, mas olha que interessante, eu associei isso para mim, eu vou te falar qual é o exemplo que eu vi para mim agora à tarde. Por exemplo, eu falei para ele assim, ó, não pode mexer nessa água é da mamãe, mas eu vou e deixo a água ali. Gente, não posso deixar a tentação ali, eu preciso tirar o motivo do não, para eu garantir que essa criança vai entender o comando da obediência. Porque é aquilo que a gente já falou, a faculdade da razão dela não está pronta ainda. Sim. Imagina se eu vou deixar a tentação ali, né? A questão do celular, né? Eu grito lá de longe, larga meu celular porque ele vai quebrar. Gente, a criança vê um celular na mão, ela vê uma mesa, ela vai bater, né? É natural, é instintivo. Ela não quer quebrar o meu celular, ela tá dando função, né? Então, eu preciso tirar o motivo do não. E eu vi isso comigo aqui agora. Eu tava tomando um café e comendo um biscoito. O biscoito tava muito gostoso. Aí, eu falei assim, eu vou deixar um pouco pro Thiago, eu vou tirar o motivo do não de perto de mim, porque senão eu vou acabar comendo. Pra que eu vou deixar o biscoito ali na minha frente e vou bancar que eu sou a durona, né? Não vou comer, porque eu falei que não é propósito, é propósito. Lógico que eu vou comer, se eu ficar olhando pra ele ali, eu vou pegar e vou comer tudo, vou falar que acabou e tá tudo certo, né? Então, assim, tira o motivo do não. A gente faz isso e eu não sabia que era o não aí, o tal do não, que é com refrigerante. A gente não compra. Porque se comprar, vai ver o lado lá na geladeira, ainda mais com aquele pretinho, aquela pretinha. É o pretinho. A pretinha a gente fica doido nela e aí a gente vai beber. Então a gente não compra pretinho. Exato, menina. Aqui em casa ainda não consegui essa proeza, não, porque o Thiago não consegue largá-la, sabe? É terrível. Olha, eu compro, porque assim, eu não sou enérgica, mas a gente evita. O Thiago, né? Porque a gente aqui lida com os Thiagos. O meu Thiago ele é mais enérgico ainda do que eu. De vez em quando eu libero a pretinha, mas é esporádico, assim. Mas a gente evita a danada gostosa lá. Enfim, né? Exato, também, às vezes ele cai. E, Leandra, ele, quando abre a geladeira, ele já fica coca. Oh, meu Deus. João Gabriel. Fazer o quê, né? Faz parte. Mas sabe o que é interessante nisso também, Lê? É uma outra ferramenta que é uma consequência. Olha que legal. Além de eu tirar o motivo do não, a gente tem que criar uma estratégia que é a seguinte, que é o sexto ponto. Quando eu disser que não pode fazer algo, eu sempre vou oferecer outro no lugar que pode ser feito. Por exemplo, já ouvi mesmo. Né? Por exemplo, olha, agora não pode ver TV, mas pode brincar de desenhar, você quer? Sabe? Porque a gente não pode deixar também a criança ociosa, né, Lê? Nem sempre o ócio criativo. Assim, eu sou muito a favor do ócio, porque eu acho que a criança, ela cria muito mais sozinha, né? Só que o ócio, nessa idade de 3 anos, ele tem que ser muito monitorado, né? Porque o ócio do Isaac agora, ele vai lá e pega o meu liquidificador, ele vai lá e pega a xícara que fica na cafeteira, né? Ele vai lá e... Então, ele quer pegar uns negócios diferentes, né? Essa semana,
Eu tava no banho, deixei a criança sozinha no ócio. Quando eu Ixi, saí do banho, foi rápido. Quando eu saio do banho, ele vira pra mim e fala assim: mamãe, tem um tubarão na sala. ai, Neném, Jesus. tubarão. Minha sala virou um quadro de um artista plástico com baita de um tubarão de giz de cera lá na minha sala. Olha isso, menina. É imaginação que não falta mais. É isso aí, não tem como você deixar o ócio por muito tempo, porque a imaginação vai longe, né? Não só um tubarão, mas tinha um aquário na minha sala, enfim. Um oceano, no fundo do mar lá. Então, é mais ou menos por aí. Então, toda vez que a gente falar um não, a gente faz o quê? A gente oferece algo que pode ser feito no lugar, Uhum. né? Isso para a criança é interessante. Um outro ponto é o seguinte também: não dar ordens gritando, né, Lê? Falar É. com calma e com clareza, porque se eu perder a minha razão, se eu me descabelar, a criança deixa de me ver como autoridade. E aí eu perco, né? Entra no que você falou lá no início, né? Exato. E assim, tá super dentro de encontro, né, com a parentalidade positiva, né? Sim. Disciplina positiva, né? É, crie gatilhos de previsibilidade, né? Que é a questão da instalação da rotina, que a gente até acabou dando exemplos, né? De Uhum. você previs... deixar para a criança previsível o dia a dia dela, né? A rotina. Trocado. É E interessante que a última luz aqui em casa que eu apago quando eu vou dormir é da cozinha. Olha como a rotina funciona. Então, à noite, a luz da cozinha ela sempre fica acesa. Quando eu apago a luz da cozinha, o João Gabriel fala assim: nós vamos mimir, mamãe? Nós vamos mimir porque ele já associa aquele movimento com o mimi, sabe? É o horário do mimi. Então, é porque todo dia tem esse procedimento, assim como a hora do banho, é no mesmo horário. Eu procuro, sabe, seguir a rotina dele, seguir os horários mesmo. Igual você falou, fácil não é. Tem dia que a gente até, né, sai um pouquinho, mas tenta de toda forma, porque realmente funciona. E quando isso acontece, eu nem tenho tanto trabalho para fazer o dormir, porque ele já sabe que não tem outra coisa a não ser ir dormir naquele horário, entendeu? Então a aqui em rotina casa a gente tem, é importante. aqui em casa a gente tem um pouco de dificuldade nessa parte, Lê, porque quando a gente apaga as últimas luzes e vai, né, que é para deitar, o Aham. Isaac levanta, sai correndo e acende tudo, porque ele quer ficar mais. Então, assim, é um negócio desesperador, porque ele sai acendendo as luzes todas, ele não quer dormir, ele quer ficar ali mais e mais e mais acordado, né? E aí haja disposição, Ah, né? gente. Mas faz parte. Mas, assim, essa questão da rotina, às vezes as pessoas pensam que, tipo assim, tem que estar no quadro e tem que seguir tudo do quadro. E não. Às vezes é só você ter essa previsibilidade, igual, por exemplo, quando a gente falar para a criança a questão do guardar o brinquedo, 10 minutos, depois 5, isso você já deu uma noção de previsibilidade para ela, né? E é o que ela gosta. Eu aprendi uma prática para guardar brinquedo que funciona muito. Eu peço ajuda. Eu faço com que ele se sinta importante, sabe? E ele se sente todo importante. Eu falo: nossa, meu filho, tá uma bagunça o quarto. Eu vou arrumar, vamos arrumar os brinquedos? Você me ajuda a guardar os seus brinquedos? Então, eu comecei assim, sabe? Hoje ele já sabe que ele tem que guardar. Mas eu comecei com essa prática. E daí ele falava: vou te ajudar, vou te ajudar. E ele fica todo empolgado quando ele me ajuda. Quando ele me ajudava, né? E às vezes até ajuda ainda, porque às vezes eu também tenho. É tanto brinquedo espalhado que a gente acaba juntando, né? É, Mas essa questão do brinquedo. é uma prática, sabe? Você pedir ajuda à criança, porque a criança se sente parte. Isso, ela se sente importante, né, Lei? É o que elas estão buscando o tempo todo, né? Sentir aceitas e importantes. Então, ela se sente assim, caramba, a mamãe precisa de mim para guardar, né? Olha que legal. Aham. O último ponto que eu anotei aqui é o seguinte: tenha as consequências pré-definidas com a criança. E aí vale lembrar aquela ferramenta também da parentalidade positiva, né? Da gente fazer combinados com a criança, né? Se a criança ela não entende muito bem a questão verbal, por exemplo, a gente pode fazer um quadro
um quadro, né, com ilustração dos combinados. Por exemplo, essa semana eu tive que fazer um combinado com o Isaac, porque eu cheguei do mercado na hora do almoço. Então, na hora de guardar a compra, ele viu o pacote de biscoito. E aí ele começou a pedir biscoito, 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 biscoito. Eu falei que não, tá na hora de almoçar. Primeiro o papá, depois o biscoito. E aí ele não estava entendendo essa questão de depois, né? Ele não conseguiu entender essa questão temporal. E aí ele começou, Isaac chora, chora, chora. E ele falava, né? É engraçado que ele fala quando ele chora. Ele não, às vezes ele não tá nem chorando direito, mas ele tá falando, chora, chora, chora. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o pacote de biscoito, coloquei em cima da mesa, na frente da fruteira, assim, longe do alcance dele, porque ele já estava sentado para almoçar. Aí mostrei, peguei o prato, né? Coloquei o prato na frente. Falei, olha, primeiro o papá, depois o biscoito. Aí ele parou de chorar, comeu o almoço dele, acabou de almoçar, tomou o suco, né? Pediu o suco, eu perguntei, quer biscoito? Biscoito? Então toma biscoito. Aí você quer fazer o quê? Acabou de almoçar, você aguenta comer um biscoito, então come, né? Porque foi o meu combinado, né? Então, a gente ter as consequências pré-definidas é muito interessante para o desenvolvimento até dessa criança, né? E quando a gente fala de consequência, até a questão mesmo assim vamos chamar de consequência negativa, né? Caso ele não cumpra aquele combinado, o que que vai acontecer? Né? Não vamos chamar de castigo, né? Vamos mostrar que é a consequência negativa. Até para ele já entender, né, Lê, para pensar lá na vida adulta. Qual certeza você vai falar aí? Porque às vezes a gente tá educando, né, Lê? É para que as nossas crianças, longe de nós, elas executem, sejam obedientes, né? Então, quando a gente ensina essa questão das consequências negativas de quando eu não faço algo, a criança ela entende isso para a vida adulta, né? Então, por exemplo, se eu escolhi ficar na Netflix em vez de estudar para uma prova, eu vou me dar mal nessa prova, né? Então, a criança, quão antes ela começar a aprender isso, né? Melhor para o desenvolvimento dela, para o crescimento, enfim. Porque a obediência, ela é para a vida, né? Né? Porque ela vai entender que ela precisa também ter responsabilidade. Quando ela não cumpre, ela vai ter uma consequência. E é de pequeno que a gente ensina. Sim. Não é esperar virar adolescente, não. Pois é. Eu tinha muito isso, sabe, Lê? Quando o Isaac ainda era bebezinho, eu não achava que eu tinha que ensiná-lo a falar. Eu achava que quando ele começasse a falar, porque ele via a gente falando, né, e tal, quando ele começasse a falar, eu ia começar a ensinar as coisas para ele, né? E não, é o contrário, né? Então, assim... Muitas coisas eles aprendem por imitação, não é? Sim, na verdade, a maioria delas, né? Na verdade, a maioria. Mas, assim, gente, minha luz desligou aqui, meu computador não quer ligar, entendeu? Enfim, acontece. Mas, assim, Então, assim, por exemplo, se a criança é muito novinha, ela ainda não tem o verbal muito consolidado, a gente não precisa usar muitas palavras para falar com ela, né? A gente faz o quê? A gente expressa, né, Lê? Fala poucas palavras, até para não confundir muito a cabecinha dela, porque ela vai ficar meio bagunçada com tudo isso, né? Mas você expressa. A criança pode não entender a palavra não, mas se você mostra com firmeza, né? Faz um olhar de que aquilo é um não, gente, até um cachorro entende. Então, a gente consegue atingir essa questão do que o não vai impactar, né? Então, eu acho que a gente tem ferramentas para isso, né? Para os pequenos, para os maiores, né? E quanto antes, melhor, né, Lê? A comunicação, né, Karen, que a gente já falou. Desde pequenininho, a gente se comunica, às vezes até na hora da amamentação. Ah, eu não dei o aleitamento materno, né? Eu dei mamadeira. Mas, mesmo assim, às vezes tem mães que têm a mania de dar mamadeira e deixar o filho mamar por conta. Pega esse momento para ficar com a criança também. Olhe nos olhos dela, ainda que seja na mamadeira, sabe? Então, você ali já vai criando conexão, você já vai criando vínculo, né? Afeto, essas coisas.
E uma coisa que eu quero deixar antes da gente encerrar é que a autoridade, cara, a gente precisa entender que ela é conquistada. O seu filho, ele não vai crescer achando que você é uma autoridade. Você vai ter que conquistar isso nele. Através de tudo um pouco que a gente falou aqui. Com respeito, com carinho, com afeto, com conexão, né? Então, a gente precisa entender isso, que a autoridade, ela precisa ser conquistada. Então, a gente precisa conquistar esse olhar aí de admiração e de que os nossos filhos olhem para a gente e vejam na gente essa autoridade. Poxa, eu posso confiar na minha mãe. A minha mãe, ela sabe das coisas. Eu tenho que acreditar, eu tenho que obedecer o que ela fala. Tem que ter esse entendimento, né? Tem que respeitá-la. E isso a gente conquista nos nossos filhos. E não é fácil, mas tem as ferramentas aí que você citou, tem várias formas da gente conseguir isso, que a gente já abordou aí na live inteira, né? Exato, é isso aí. A gente precisa mostrar para eles que nós somos pessoas que vale a pena ele querer seguir, né? Que vale a pena ele querer parar para ouvir. Então a gente vai fazer isso quando a gente conseguir, né, Lei? Como a gente falou lá no começo, mostrar para ele que a gente consegue oferecer segurança para ele, que a gente sabe orientar ele no que é certo e no que é errado, que a gente cuida e que a gente dá carinho, mas que a gente também ordena, que a gente sabe ensinar, né? Os olhinhos da criança devem vidrar quando a gente consegue ensinar alguma coisa para eles, né? Tipo, caramba, a mamãe sabe tanta coisa, né? A cabecinha deles deve pensar que é um negócio assim surreal, Da né? mesma forma, quando eles se frustram com a gente também, né? Você Exato. imagina a frustração de, poxa, é minha heroína, é o meu super-herói, mas fez isso. Aí Pois vai é. criando aquela admiração, sabe? Quando a gente é autoritária, né? A heroína que é autoritária e não casa, né? Não é coerente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da autoridade. Mas é possível, né, Karen? Fácil não é. A gente pode ver que passa por nós, né, Lê? O bom comportamento e o mau comportamento depende mais de nós do que deles, Com né? certeza. Então, o que a E gente tem que fazer é aquele esforço. como a gente já falou aqui em outras lives, não ficar também, às vezes, reproduzindo alguns padrões recebidos. Porque não é porque você foi criado assim que você vai ter que criar seu filho assim. Claro que tem coisas que são boas que você recebeu, mas tem coisas que não. Então, o mundo está muito diferente. Antes, a gente veio de uma geração que eram muitos irmãos, né? Sim, A sua mãe, a minha mãe, elas foram criadas com muitos irmãos, filhos de muitos irmãos. Então, era aquela geração que não tinha muita oportunidade. é verdade. Então, hoje a gente está numa geração um pouco diferente. Então, a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? E aprender a exercer essa autoridade de forma amorosa, empática e conquistar isso nos nossos filhos, né? Quando você falava, eu me lembrei de uma imagem de autoridade de antigamente, mas que eu acho que ela se repete, talvez, né? Aquela imagem da criança na mesa para comer e o chinelo do pai ou da mãe em cima, né? Lindo, né? Símbolo de autoridade, né? E isso acontecia muito. Essa era a visão de autoridade. E que não era, né? Era, na verdade, autoritarismo. Exato. Que aí depois que a gente cresce, a gente pode perder essa admiração, né, Lê? Porque para quem tem filhos mais velhos, por exemplo, eles vão. Depois de uns 10, 12 anos, a criança perde essa referência dos pais. Ela vai vincular a outras pessoas. E aí a importância também da gente criar bons círculos, né, de amizade, de convivência. Porque as Sim. crianças elas vão deixar os pais e vão se mirar em outras pessoas, né? Aham. E aí isso vai proporcionar para elas aí um bom desenvolvimento ou não, É né? verdade. Ai, mas que bom, acho que vai cair aqui nosso papo já, Já. né? Mas foi bom, né? Acho que a gente conseguiu transmitir, né? Foi resumido, foi corrido, mas eu acho que alcançou, né? Espero que tenha ajudado aí as pessoas, viu, Karen?
Eu também. E a gente também, né, Lê? Que eu acho que a gente fala mais às vezes pra gente do que pros outros, né? É um grande aprendizado essa live para mim, você pode ter certeza disso. Nossa, e pra mim, meu Deus, nem falo. A gente aprende uma com a outra, né? Isso é muito importante. É valioso. Verdade. Um abraço para vocês, Lê, para você, pro João, pro Thiago. Também para E você. até a próxima, a gente volta com mais tema. É verdade. Um beijão, gente. Bom final de semana, né, cara?